Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39 a gente finaliza. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória. Glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: o Evangelho da Salvação passa por jardins. Toma os vossos assentos. Queridos, eu preciso do máximo da sua atenção. Em Mateus capítulo 26, Jesus está na semana final do seu ministério. Em Mateus capítulo 26, Jesus está na semana final do seu ministério. Ou melhor, Jesus está nos dias finais do seu ministério. E nos dias finais do ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus já não andava publicamente, mas Jesus andava secretamente. Jesus andava secretamente porque no final do seu ministério, no finalzinho do seu ministério, a Bíblia diz que os saduceus se juntaram com os fariseus e formaram um conselho para perseguir a Jesus até o alcançá-lo. Pregador, e por que os fariseus se ajuntaram com os fariseus e formaram esse conselho? Porque eles estavam com medo de Jesus ser levantado ou coroado a rei. E é interessante que os saduceus e os fariseus são 2 religiões diferentes. Os saduceus têm uma forma de pensar e os fariseus têm outra forma de pensar. Os saduceus não creem em ressurreição, não creem em vida após a morte, não creem em anjo. Só que os fariseus, na contramão, creem em tudo isso. Só que no final do ministério de Jesus, essas 2 religiões irão se ajuntar para perseguir Jesus. E por causa disso, Jesus não anda mais publicamente, ele anda secretamente. E no final do ministério de Jesus, ele vai rever uma família. Jesus, ele ama tanto família, que ele começou o seu ministério no meio de uma família. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, transformando água em vinho. Ele vai provar que ele ama tanto família, que ele começou o seu ministério no meio de uma família e vai finalizar o seu ministério revendo uma família em Betânia. Jesus, ele vai para Betânia secretamente. Em Mateus 25 vai dizer que ele vai para uma casa de um homem chamado Simão o leproso. Quando Jesus chega na casa de Simão o leproso, os seus amigos de Betânia estarão lá, que é Lázaro, Marta e Maria e Simão. E é nesse momento, Maria pega um unguento, quebra no pé de Jesus. Judas se revela dizendo: poderia vender e repartir para os pobres. Jesus revela o porquê, dizendo: deixa ela, porque ela está me selando, me ungindo para o dia da sepultura. Jesus se levanta e vai encontrar com seus discípulos, e isso é em uma quinta-feira. Jesus, ele precisa fazer a última ceia nessa quinta-feira, porque a Páscoa está se aproximando, e o cordeiro, ele morria, não era na Páscoa, era alguns dias, um dia antes da Páscoa. Então, em um dia antes da Páscoa, Jesus precisava fazer a ceia. Jesus, ele corre e encontra com seus discípulos. Ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, dizendo: vai até a cidade, vocês irão encontrar um homem carregando um cântaro nas costas, vocês irão acompanhar esse homem até a casa dele, e quando chegar na casa dele, ele vai revelar para vocês um cenáculo no 2º andar, e lá será o lugar que nós iremos celebrar a Páscoa, a Santa Ceia. Os discípulos ouvem a voz do mestre, vai até a cidade, encontra um homem com um cântaro nas costas. O homem vai levar os discípulos até a casa dele e vai revelar o cenáculo no 2º andar. Os discípulos irão preparar o cenáculo, estará tudo pronto para a última Santa Ceia. E isso já vai ser na
de quinta para sexta-feira, a Bíblia diz que nessa Santa Ceia, nessa última Santa Ceia, nessa Páscoa, Jesus irá fazer 3 revelações. Pregador, e qual é a primeira revelação que Jesus vai fazer nessa ceia? Jesus, ele vai levantar o pão e ele vai dizer: esse é o meu pão, esse pão é minha carne, que por vós será repartida. Depois que Jesus levanta o pão, Jesus vai levantar o cálice dizendo: esse é o meu sangue, que por muito será derramado. Pregador, e qual é a terceira revelação que Jesus vai fazer? A terceira revelação que Jesus vai fazer, depois de apresentar o pão como a sua carne e o vinho, o cálice como o seu sangue, Jesus, ele vai dizer que no meio dos 12 há um que é o traidor. E de repente os discípulos irão indagar Jesus, perguntando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Só que Judas não vai suportar e vai perguntar também: Senhor, porventura sou eu o traidor? E Jesus vai olhar para Judas e vai dar uma resposta diferente que ele falou com todos os discípulos. Ele olha para Judas e vai dizer: tu dissertes. Depois que o traidor é revelado, o pão é repartido, o cálice é apresentado, Jesus vai chamar os discípulos para ir para o Monte das Oliveiras orar. Jesus, ele chama os discípulos para ir para o monte orar. Pregador, e por que Jesus chama os discípulos para ir para o monte orar? Porque os discípulos irão passar uma luta tão grande que eles só irão permanecer de pé por meio da oração. Aí Jesus chama os 12 para ir para o monte orar. Está os 12 subindo para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele para no meio do Monte das Oliveiras. Ele vai olhar para os 12 discípulos e ele vai dizer: o pastor vai ser ferido e as ovelhas irão se dispensar. De repente que Jesus, ele fala isso, Pedro tenta expressar um amor que ele não tem. Jesus vai dizer: Pedro, fica quieto, porque você não tem esse amor. Depois que Jesus fala que o pastor vai ser ferido, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele vai dizer: vamos um pouquinho para adiante comigo, vamos para o Getsemane. É interessante que para o Monte das Oliveiras, Jesus levou os 12, mas para o Getsemane, Jesus só vai levar 3. Pregador, e por que Jesus só leva 3 para o Getsemane? Sabe por que Jesus só leva 3 para o Getsemane? Porque o Getsemane vai ser uma das maiores guerras do ministério de Jesus. Vai ser em cima do Getsemane que Satanás vai ser derrotado no âmbito espiritual. E o segundo motivo, por que, pregador? Porque o Getsemane é chamado de o lugar da prensa. É em cima do Getsemane que a azeitona era imprensada. Jesus não está chamando obreiros, os seus discípulos, pastor, para ir para qualquer lugar. Jesus está levando os seus discípulos para o lugar da prensa. Você está entendendo que Jesus está levando os discípulos para o lugar que aperta? É por isso que Jesus só leva 3, porque não é todos que suportam o processo da prensa. A irmã ali deu glória, eu vou repetir por isso: não é todos que suportam o processo da prensa. Jesus só está levando Pedro, Tiago e João, porque não é todos que aguentam passar o processo da prensa. Em cima do Getsemane tem 3 tipos de prensa. Eu não vou te enfadar. Em cima do Getsemane tem 3 tipos de prensa. O primeiro tipo de prensa que tem no Getsemane é a prensa que aperta para tirar azeite para acender as luzes do templo. O segundo tipo de prensa que tem em cima do Getsemane é para tirar azeite para alimentação. E a terceira prensa que tem no Getsemane é para tirar azeite para curar feridas. Então Jesus não está levando os seus discípulos para qualquer lugar. Jesus está levando os discípulos para o lugar que aperta. Mas se alguém entender, vai dar glória. O processo da prensa dói. Eu vou dizer de novo, redobre o máximo da sua atenção. O processo da prensa dói. O processo da prensa machuca. O processo da prensa fere. Mas o processo da prensa é necessário. Por que, pregador? Porque é na prensa que o azeite sai.
É na prensa que o azeite sai. Quem sabe eu estou pregando para alguém que me dá microfone. Quem sabe eu estou pregando para alguém que entrou aqui no processo da prensa. O processo da prensa está te fazendo chorar. O processo da prensa está te fazendo gritar. O processo da prensa está te fazendo ler. O processo da prensa está te fazendo jejuar. Só que aguenta essa prensa, porque é nessa prensa que o azeite sai. É nessa prensa que o azeite sai. Eu vim pregar para alguém que está na prensa, mas aguenta, porque essa prensa vai revelar a essência que está dentro de você. Olha para mim. Jesus está subindo em direção ao Getsemane, para o lugar que aperta. E é nesse momento que Jesus chama Pedro, Tiago e João e está subindo para o Getsemane. A Bíblia diz que a alma de Jesus começa a se angustiar. É nesse momento que o seu semblante vai cair. É nesse momento que o seu semblante vai cair. A sua alma vai angustiar. Mas ele, angustiado, triste, está subindo para o lugar da prensa. E se alguém pegar, vai dar glória. Jesus é tão poderoso que ele está indo guerrear com Satanás no lugar que aperta. Jesus está indo lutar com Satanás no lugar da prensa. Ele está subindo. Pedro olha para João e Deus vai tomar essa casa. Pedro olha para João e vai dizer: João, eu nunca vi o mestre desse jeito. Eu posso ver Tiago olhando para Pedro e dizendo: eu nunca vi o mestre desse jeito. Mas Jesus está subindo para o lugar que aperta, para o lugar da prensa. E quando chega em cima do Getsemane, se alguém pegar, vai dar um pulo da cadeira agora. Jesus vai olhar para Pedro, Tiago e João e vai dizer: agora vocês fica aqui, para, que agora eu vou sozinho orar. Eu vou sozinho morar. Tá, aleluia. Tá preparado para dar um grito de glória agora? Tá preparado? Cutuca esse irmão que está do seu lado. Diga: tá preparado para dar um grito de glória? Tá preparado? Jesus está entrando para dentro do lugar que aperta sozinho. Ele está indo para o lugar da prensa sozinho. Jesus está entrando para dentro do Getsemane sozinho. Pregador, por que Jesus está indo sozinho? Porque o Getsemane é um jardim. Aleluia. O Getsemane é um jardim. Jesus, sendo o segundo Adão, está entrando no segundo jardim. Aleluia. Sabe por que ele entra sozinho? Ele não leva Pedro, nem Tiago e nem João, porque aonde o primeiro Adão caiu, aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não vai falhar. E calabachai. Levanta a mão, pelo amor de Deus. E canamachai. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele. Deus está me dizendo agora que ele está chegando nesse congresso. Vai levantar jovens como autoridade. Essa prensa não vai te matar. Eia, chaia. Deremacandoramaya. Deremaracalatere micandaraia. Aia breve jovaraia. É neque fome da camandorequete, é jocanore candoramagacia, é mendere forgidere me calamachai. Eu vim nessa noite de segunda-feira, no encerramento desse congresso, pregar que aonde o primeiro Adão falhou, aonde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão não caiu, o segundo Adão não falha. Deus vai tomar essa casa. Deus vai tomar essa casa. Deus vai tomar essa casa. Se tem vaso, se manifesta. Se tem vaso, se manifesta. Olha para mim.
Jesus está entrando para dentro do Getsemane. O seu semblante está caído. Pastor, a sua alma está amargurada. Mas em momento nenhum ele correu da prensa. Ele foi em direção à prensa. Diga comigo, Getsemane é um jardim. Ele entra para dentro do jardim. Jardim fala de cenário de queda. Sabe por que ele vai sozinho para dentro do Getsemane? Por causa do pecado, o primeiro está caído, mas o segundo desceu. Para colocar o primeiro de pé. Ele entra sozinho. Ele dobra o joelho. E a oração dele é dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas olha o que Jesus vai dizer: mas todavia, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Escuta, irmão, essa oração de Jesus foi uma explosão no mundo espiritual. Diga, por que, pregador? Porque ele, sendo o segundo Adão, estando no segundo jardim, não comete o erro do primeiro. Quando ele ora priorizando a vontade do Pai, em outras palavras, ele está dizendo: Pai, no primeiro jardim, a vontade que prevaleceu foi da serpente. Depois, a vontade de Eva. Depois, a vontade de Adão. Mas Pai, eu estou no segundo jardim, e nesse, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, a minha vontade não pode prevalecer nesse, é a sua. Jesus está no lugar que aperta. Jesus está no lugar da prensa. Mas mesmo na prensa, irmão, ele prioriza a vontade do Pai. Juventude, olha para mim. Cadê os jovens dessa igreja? Todos os jovens. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está no lugar da prensa, mas mesmo na prensa ele prioriza a vontade do Pai. Em outras palavras, ele está dizendo: está machucando, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Está doendo, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Eu estou chorando, mas a vontade do Pai tem que prevalecer. Eu estou pregando para alguém que Satanás vai bater a cara na parede por causa da tua vida. Ele está achando que essa prensa vai fazer você parar, mas nesse congresso a vontade do Pai vai prevalecer. E calachai, a vontade do Pai está prevalecendo. A vontade do Pai está prevalecendo. O meu corpo arrepiou. É mindora caio. Alamanda candore maracala saia. Alamandore maia chai. Escuta, quando Jesus orou, priorizando a vontade do Pai, se cumpriu aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, verso 5, quando ele falou: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não houve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o 10 é para quem trouxe glória. Mas Paulo continua dizendo:
dizendo, mas por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, colocando o seu nome acima de todos os nomes, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. A vontade do Pai tem que prevalecer. Dá um pulo dessa cadeira, abre a boca e adora. Eu vou te dar 5 segundos para você dar glória para Ele. Vai! Olha para mim, que eu vou entregar o rolo todo aqui. O problema da nossa geração é que tem pregador assumindo a tribuna, está pregando sobre carro, está pregando sobre o dinheiro, prega sobre tudo, mas não cita o nome de Jesus, sendo que a maior mensagem é pregar sobre Ele, é falar do nome dela. Ele é a maior mensagem. Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a vida, Jesus é aquele que mata a fome, Jesus é forte, Jesus é poderoso. E só quem ama esse Jesus, sentado não, dá um pulo da cadeira, dá um pulo da cadeira, abre a boca e dá glória. Diga, eu te amo, Jesus. A maior mensagem é falar sobre Ele. Ele é o maior fundamento. Ele é a pedra de esquina. Eleva a chai. Alamandara calabaia. Ele é aquele cordeiro que apareceu para Abraão amarrado com as pontas. Alamaia téria. Ele é a rocha que Moisés feriu no deserto. É Ele. Ele é a coluna de fumaça. É Ele. É Ele. É Ele. Ele é o quarto homem da fornalha. É Ele. E Ele está nesse congresso nessa segunda-feira. Diga, eu te amo, Jesus. Confessa o seu amor para Ele agora. E calabachai, porque é só Ele que tira o homem do pecado. João Batista olhou para Ele e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro olhou para Ele e falou: aonde eu irei, sendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna. É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E essa é a mensagem que a nossa juventude precisa ouvir. Que Ele é o fundamento de todas as coisas. Jesus levanta da oração. Diga comigo, o evangelho da salvação passa por jardins. Jesus levanta da oração. E ele não comete o erro do primeiro, porque o primeiro Adão deixou aquilo que era para estar do lado distante. Jesus não. Ele ora, mas vai ver os seus. Chegando lá, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Uma coisa que eu entendo quando Pedro, Tiago e João dormem. Olha para esse irmão aí. Só agora, diga para ele, está preparado, irmão, para dar um grito de glória? Você tem pulmão ainda para dar um grito de glória ainda no final do congresso? Tem? Está com o pulmão bom aí ainda? Uma coisa eu entendo quando Jesus vai ver Pedro, Tiago e João e eles estão? E eles estão? Sabe o que eu entendo? Homem de Deus. É que Jesus não levou eles por causa de capacidade. Jesus não levou Pedro, Tiago e João para cima do Getsemane por causa de capacidade. Porque se fosse por causa de capacidade, Pedro, Tiago e João não estavam
dormindo, estavam acordados. Pregador, se não foi capacidade, por que Jesus levou? É para você dar um grito de glória agora. Porque no final do ministério de Jesus, alguns momentos cruciais do ministério de Jesus, os 12 não estavam, mas Pedro, Tiago e João estavam com o mestre. Eles eram tão perto de Jesus, que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. O céu se abriu, Moisés desceu, Elias desceu, Jesus flutuou e começou a conversar com Moisés e Elias em cima do monte. Pedro olhou e falou: Senhor, vou construir 3 cabanas aqui. Jesus falou: não, Pedro, constrói não. Isso aqui é para quem tem intimidade. Está preparado para a glória? Não foi capacidade que fez Jesus levar Pedro, Tiago e João para cima do Getsemane. Foi intimidade. Porque aonde a sua capacidade não pode te levar, a intimidade com Ele te leva. Pastor, eu vim pregar que ter, pastor Gelson, intimidade com Ele é melhor do que ter capacidade. É melhor. Quem sabe eu não estou pregando para capacitados, mas eu tenho certeza que eu estou pregando para íntimos, que eu estou pregando para... Quem é íntimo reage. O capacitado entra aqui, não sente a graça, mas o íntimo já está reagindo. Cadê quem é íntimo? Cadê quem é íntimo? Cadê quem é íntimo? Cadê quem é íntimo? Cadê quem... Levanta a mão, abra a boca e dá glória. Pega, 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 pega. Cadê os íntimos? Não, eu quero ouvir os íntimos. Cadê você? Cadê? Vai, reage. Reage. Enquanto você manda a glória para cima, o poderoso vai mandar a glória para baixo. Sentindo a graça dele. Eu preciso, depois que ele acorda Pedro, Tiago e João dizendo: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Jesus volta a orar. Jesus volta. Ele repete a mesma oração. Jesus repete a mesma oração. Terminando agora, 10 minutos eu termino. Jesus repete a mesma, dizendo: meu Pai quer levar a calachai. Se for possível, passa de mim esse cálice. E é nesse momento, pastores, obreiros, que ele dobra o joelho e ele começa a suar sangue. E ele está dizendo: que não seja feita, Pai, a minha vontade. E o sangue começa a correr. Pregador, o que está acontecendo? A ciência humana diz, a ciência, estou falando de ciência. A ciência diz que quando Jesus começa a suar sangue, ele está sofrendo de uma hematidrose. Hematidrose é estar sobre profunda agonia. Os poros se abrem e o sangue sai. Ciência. Mas espiritualmente, pregador, o que está acontecendo? Primeiro Adão estava caído. E para remissão de pecado tem que ter sangue. Jesus está indo para o lugar da prensa. Está dizendo: pode apertar. Que enquanto mais o sangue sai, eu estou colocando de pé quem estava caído.
Então se pegar, dá um pulo da cadeira agora. Antes do Getsemane, o primeiro Adão estava caído, preso no pecado, amarrado pelo pecado. Mas quando Jesus subiu para o segundo e começou a suar, quem estava caído, Jesus colocou de pé. Levanta a mão, abre a boca. Levanta a mão, abre a boca. Levanta a mão, abre a boca. É por ele, é para ela. Olha para mim. Ele ora, sua. Diga comigo, o evangelho da salvação passa por jardins. Jesus, ele vai encontrar com seus discípulos, vai dizer: agora deitai, dorme. Aí como a serpente apareceu no primeiro jardim, Judas aparece no segundo, com a multidão, com porretes, com paus, prende Jesus, manda para a casa de Caifás. Caifás interroga Jesus: é tu rei dos judeus? Bate em Jesus, vê que Jesus não tem pecado, pegou Jesus e mandou para a casa de Pilatos. O rolo está aqui. Mandou para a casa de quem? Para a casa de quem? Nesse tempo, homem de Deus, Pilatos e Herodes estavam brigados. Pilatos e Herodes tinham uma rivalidade antiga, porque um queria ser melhor do que o outro. Pilatos queria mandar mais do que Herodes, e Herodes queria mandar mais do que Pilatos. Então essa briga por posição fez Pilatos e Herodes ficar um com rincha com o outro, não se comunicava mais. Está preparado para a glória? Olha o poder da cruz. Pilatos interroga Jesus, vê que Jesus não tem pecado, não tem mais lugar nenhum para mandar. E alguém vai dizer: Pilatos vai mandar para onde? Não vai ter jeito, vou ter que mandar para a casa de Herodes. E está escrito, Lucas escreve, que por causa de Jesus, a amizade de Pilatos e Herodes foi reatada. Não, eu ouvi um glória só. Vou dizer de novo, se pegar, pula da cadeira. Por causa de Jesus, a amizade de Pilatos e Herodes foi reatada. Sabe por que foi reatada? Porque a cruz não separa, a cruz ajunta. A cruz ajunta. Então olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: vira meu amigo. Diga, meu amigo, porque a cruz não separa ninguém, a cruz ajunta, a cruz ajunta. Então pega aí, esse negócio de crente não gostar de crente não falar com crente, você está distante da cruz, porque a cruz não separa, a cruz ajunta, a cruz ajunta, a cruz ajunta. Finaliza agora. Eu finalizo a mensagem agora, mas é para quem trouxe glória. Repita pela última vez: o evangelho da salvação passa por jardins, e esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que levanta o homem do pecado. Esse é o evangelho que tira a prostituta da prostituição. Esse é o evangelho que faz o ladrão se converter, que faz o bandido se converter. Esse é o evangelho. Jesus é crucificado. Só depois Caraca, eu estou sentindo a graça dele aqui. Só depois da união, finalizo, só depois da união de Pilatos e Herodes, que eles conseguem elaborar um jeito para crucificar Jesus. Não dá tempo para me falar da crucificação. Jesus é crucificado. Diga comigo: Jesus é crucificado. Quando Jesus é crucificado, ele está na cruz. Sabe quem aparece? 2 discípulos ocultos, Nicodemos e José.
de Arimateia. José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus, vai embalsamar, vai passar aloés, vai passar unguento, mirra. Agora você vai entender porque o evangelho da salvação passa por jardins. Aí Nicodemos vai olhar para José de Arimateia e vai dizer: onde a gente vai sepultar? Onde a gente vai colocar? Já está embalsamado, já tem unguento, já está tudo preparado. Vamos colocar onde? E José de Arimateia vai dizer: vamos colocar em uma sepultura nova, que na frente dela tem um jardim. O evangelho da salvação passa por jardins. E João vai chamar essa sepultura de o jardim do sepulcro. Colocaram Jesus lá, domingo pela manhã, domingo de Páscoa. Maria Madalena está indo ver o corpo de Jesus com bálsamo, unguento, mirra, aloés. Está indo alegre. Alegre não, né? Triste, porque Jesus está morto. Morreu, cabeça dela. Está indo. Ela passa pelo jardim. Chega diante da sepultura. Pedra removida. Ela entra dentro da sepultura e vê a sepultura vazia. Ela volta, passa pelo jardim, finaliza agora, acabei, e vai chamar os discípulos. Encontra Pedro, Tiago, João, e vai dizer: pegaram o corpo de Jesus, roubaram. Pedro e João vêm correndo. João passa na frente de Pedro. Eles passam pelo jardim, entram dentro da sepultura vazia, lenço dobrado. Voltam, passa pelo jardim de novo e vai embora. Maria Madalena fica chorando no jardim. De repente, ela vê um jardineiro descostas, mexendo com as flores. E calabachai, e calamanaramarraia. Ele está descosta, mexendo com as flores. Ela vai até ele chorando, dizendo: moço, se você sabe aonde colocaram, puseram, me fala, moço. De repente esse jardineiro vira, com um olhar que só ele tem. Ela olha para ele e não reconhece. Aí ele vai gritar: Maria, não me detenhas, porque eu não estou morto, eu já. O evangelho da salvação, o evangelho. Levanta a mão, levanta baixinho agora. Olha aqui para mim, com a mão levantada. O primeiro jardim é o jardim do Éden, o jardim da queda. O segundo jardim é o jardim do Getsemane, o jardim da guerra. O terceiro jardim é o jardim do sepulcro, o jardim da maior vitória, o jardim da maior. Bate na mão de alguém, diga: o evangelho da salvação passa por jardins. Passa por jardins, passa por jardins, passa por jardins, passa. Deus vai tomar os vasos aí agora. Ele acabou de entrar aqui. Pega. Quem é da marcha, entra. Fica de pé. Helera calai. Darabacalo derevarachai. Premiotésia, Kenubidioma Nagasúbia. Deus está me dizendo que vai tomar os vasos agora. Deus vai tomar a igreja toda agora. O primeiro jardim foi o jardim da vergonha.
O segundo jardim foi o jardim da maior guerra, mas o terceiro jardim foi o jardim da maior vitória. O jardim da maior vitória. O diabo queria que você ficasse no primeiro, mas Jesus te levou para o terceiro, com a mão levantada, porque uma glória vai tomar conta da igreja. Elesia, Deremandorekevia, Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, toma essa igreja agora. Enquanto os jovens cantam, Deus vai tomar a igreja até. Deus vai tomar os obreiros, Deus vai tomar o grupo de varões, Deus vai tomar a mocidade, Deus vai tomar o altar. Canta a mocidade, enquanto vocês cantam, Deus vai tomar essa casa. Pode pegar essa.